Olá, futuros advogados e advogadas, vamos em frente, vamos no estudo de ética e estatuto da OAB e agora com um tema de extrema importância. Eu diria que é o tema número 1 dessa nossa disciplina: os direitos dos advogados, as prerrogativas dos advogados. São só 4 artigos, mas 4 artigos que valem muitíssimo em estatuto e ética. São os artigos 6º, 7º, 7º-A e 7º-B, todos do Estatuto da OAB. Tá bem? Artigos 6º, 7º, 7º-A e 7º-B do Estatuto da OAB. E já nessa nossa aula, atualizados pela Lei 14.365 de 2 de junho de 2022. Tivemos algumas inclusões aqui no artigo 7º do Estatuto da OAB com relação a essa Lei 14.365 de 2022. Mas vamos em frente, vamos lá, começando com um artigo extremamente didático, que é o artigo introdutório, o artigo 6º do Estatuto. O artigo 6º vai nos dizer o seguinte: que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do MP, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Afinal, estamos falando aqui de atividades essenciais à administração da justiça, tanto a magistratura como também o Ministério Público e a advocacia. Daí esse artigo extremamente didático nos falar, olha, não há hierarquia nem subordinação entre a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Todos estão em pé de igualdade, até porque todos exercem funções essenciais à administração da justiça. E o parágrafo único desse artigo 6º, também de forma bem didática, traz um recado. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, os serventuários da Justiça e os membros do MP devem dispensar ao advogado no exercício da profissão tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. E aí isso que está em vermelho foi introduzido pela Lei 14.365 de 2022. Preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. Então veja que esse artigo 6º, ele é um grande recado, é um artigo didático, um artigo com um certo viés pedagógico, começando dizendo lá que não existe hierarquia ou subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. E o parágrafo único desse artigo 6º do Estatuto da OAB, reforçando que todos os integrantes dos poderes da República, incluindo os serventuários da Justiça e também os membros do MP, tem que dispensar ao advogado, quando ele estiver no exercício da sua atividade profissional, um tratamento compatível com o quê? Com a dignidade da advocacia. Estamos falando de uma função essencial à administração da justiça, que tem sede constitucional, artigo 133 da nossa Carta Magna. E por isso, todos esses sujeitos devem dispensar ao advogado tratamento respeitoso, devem privilegiar a dignidade da advocacia e preservar a imagem, a reputação e a própria integridade do advogado. Todo e qualquer vídeo que você já tenha assistido na internet, em redes sociais, verificando que promotores maltrataram advogados, juízes maltrataram advogados, isso está a violar o artigo 6º, caput, parágrafo único do Estatuto da OAB. Afinal, o Estatuto não é norma de advogado, não. É lei federal. Lei 8.906 de 1994. Então é com essa introdução que nós damos início ao estudo das prerrogativas, começando com o conceito de prerrogativas. Professor, prerrogativas são privilégios? De jeito nenhum. Prerrogativa não é privilégio. Prerrogativa, que sempre deve ser respeitada, constitui ou prerrogativas constituem direitos que o advogado dispõe para que possa exercer a sua profissão de modo a garantir ao cliente, ao jurisdicionado, a satisfação de suas pretensões.
A existência de prerrogativas é um instrumento de cidadania, porque quando o cidadão consegue ter um direito seu respeitado, isso vem ao encontro da cidadania, vem ao encontro do princípio democrático. E é isso que o advogado contribui. O advogado precisa ter prerrogativas, precisa ter direitos para assegurar aos clientes, aos seus constituintes, a reserva e o respeito às suas pretensões, aos seus direitos. Por isso que antes do direito do cliente, nós temos que ter o direito do advogado de ser respeitado, de ser bem tratado. E ainda o artigo 7º do Estatuto, você vai estudá-lo comigo a partir de agora, trazendo inúmeros direitos dos advogados, mas que por trás sempre tem como mira a própria defesa do direito do cliente. Tá bem? Vamos lá então, é com essa tônica de respeito às prerrogativas que eu vou iniciar aqui essa nossa aula. Começando com os direitos dos advogados. O artigo 7º do Estatuto da OAB traz um rol bastante extenso, com muitos incisos, mais de 20 incisos, inúmeros parágrafos, e a leitura desse dispositivo é fundamental para a primeira fase da OAB. Mas comecemos aí com uma primeira prerrogativa que eu denomino de liberdade de exercício profissional. O Estatuto assegura ao advogado o direito de exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Veja, essa é a prerrogativa das prerrogativas. Para que um advogado consiga exercer a sua profissão, ele tem que ter assegurada a liberdade de atuação profissional. Qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que se crie, qualquer embaraço que se cria ao exercício da advocacia, viola essa liberdade de exercício profissional. Detalhe, não somente no estado que o advogado tem inscrição, mas em todo o território nacional, tá bem? Fala-se aqui, então, em liberdade de exercício profissional. Uma segunda prerrogativa, e essa ganhou inúmeros parágrafos com a Lei 14.365 de 2022, é a da inviolabilidade do escritório. Em verdade, nós vamos ver que não se trata somente de inviolabilidade do escritório, não. A inviolabilidade, veremos que tem um alcance muito maior. Eu digo que há uma tríplice inviolabilidade do advogado. E nós extraímos isso da leitura do inciso 2º. É direito do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho e de sua correspondência, escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Perceba você que eu sublinhei e assinalei 3 pontos aqui. O Estatuto assegura não somente a inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho, mas assegura também a inviolabilidade dos instrumentos de trabalho do advogado, assim como de suas comunicações, de sua correspondência, seja ela escrita, eletrônica, telefônica e telemática, quando relacionadas ao exercício da advocacia. Daí eu escrever aqui para você que o alcance desse artigo 7º, inciso 2º, é muito maior do que somente preservar a inviolabilidade do escritório, porque há sim a preservação do local de trabalho do advogado, mas também dos seus instrumentos de trabalho e, claro, de suas comunicações, escritas, eletrônicas, telefônicas e telemáticas, quando relacionadas ao exercício da advocacia. Percebeu então esse alcance amplo da inviolabilidade do advogado? Não é só do escritório não, como a gente poderia imaginar, é muito maior. A inviolabilidade é do escritório ou do local de trabalho, mas também dos instrumentos de trabalho e das comunicações do advogado quando relacionadas ao exercício profissional. Agora, você pode me questionar assim, ô Arthur, essa inviolabilidade tríplice, ela é absoluta ou relativa? Pergunta já cobrada na FGV. E a resposta que caiu lá no gabarito, a inviolabilidade de que trata aqui o Estatuto da OAB com relação ao escritório do advogado, especialmente, é uma inviolabilidade relativa, porque ela comporta quebra. Não se trata de uma inviolabilidade absoluta, porque senão o escritório de advocacia, ele seria um local blindado. Ninguém poderia ingressar sem o consentimento do advogado. E não é verdade. Existem situações em que há necessidade de que essa inviolabilidade seja quebrada. E aí entram, então, os requisitos necessários para a quebra da inviolabilidade do escritório de advocacia.
Esses requisitos nós extraímos do artigo 7º, parágrafos 6º e 7º do Estatuto da OAB. E o requisito número 1 tem a ver com processo penal. Para que se decrete a quebra da inviolabilidade do escritório e também dos instrumentos de trabalho e das comunicações do advogado, necessário um binômio: indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. O advogado, portanto, proprietário, dono ali do escritório, também dono daqueles instrumentos de trabalho e daquelas comunicações, para que se rompa essa inviolabilidade dele, é necessário que contra ele existam indícios de autoria e materialidade da prática de crime. Estamos falando aqui de direito penal, processo penal, o binômio indícios de autoria e materialidade. Presentes esses indícios de autoria e materialidade, só se poderá decretar a quebra da inviolabilidade pela autoridade judiciária competente. Somente juiz pode decretar a quebra da inviolabilidade. MP não pode, polícia não pode, a OAB não pode. Quem decreta a quebra da inviolabilidade do advogado é um dos poderes da República, a Justiça, o Poder Judiciário. E é fundamental que o Poder Judiciário, que é a autoridade judiciária competente, ao decretar, por exemplo, uma medida de busca e apreensão, o faça de forma específica e pormenorizada. O mandado de busca e apreensão, o documento que espelha a ordem de busca e apreensão, deve ser específico e pormenorizado. Não se admite mandado genérico de busca e apreensão. O mandado deve ser específico, preciso, no sentido de identificar o que é que deverá ser buscado e apreendido ali no escritório do advogado. Mandado genérico de busca e apreensão é ilegal. Além disso, a decisão que decreta a busca e apreensão tem que ser sempre motivada, decisão motivada. E o cumprimento dessa busca e apreensão deverá ocorrer na presença de representante da OAB, sob pena de invalidade da busca e apreensão, até mesmo de ilicitude da prova, sendo proibida a utilização de pertences de clientes do advogado. Os objetos, os documentos e as mídias que pertençam a clientes do advogado investigado não podem ser apreendidos. Afinal, o alvo da busca e apreensão é o advogado e não a clientela. A única ressalva é se esses clientes forem coautores ou partícipes do advogado. Coautores ou partícipes do advogado naquele mesmo crime que ensejou a busca e apreensão. Aí sim, os clientes também poderão ter seus objetos, documentos e mídias que se encontrassem eventualmente dentro do escritório também apreendidos. Mas essa não é a regra. A regra, repito, olha o primeiro requisito: indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. O alvo da busca e apreensão é o advogado. Então, nós sabemos que dentro de escritórios de advocacia existem documentos, objetos, informações de clientes, CD, DVD, pendrive, tá certo? Tudo isso está a salvo da busca e apreensão, porque, repito, o alvo da busca e apreensão é o advogado e coisas que pertençam ao advogado. Excepcionalmente, pertences de clientes do advogado também poderão ser alvo da busca e apreensão, quando esses clientes também forem investigados como coautores ou partícipes do advogado naquele mesmo crime que tiver ensejado a busca e a apreensão. Tudo bem por enquanto? Sim. Quando o juiz decretar a busca e a apreensão, é necessário que ele comunique à OAB em caráter confidencial para que a OAB, no dia da busca e apreensão, encaminhe um representante. Se não houver isso, haverá ilegalidade da busca e apreensão. Mas vamos avançar com algumas novidades trazidas pela Lei 14.365, de 2 de junho de 2022. Ela incluiu ao artigo 7º os parágrafos 6º-A a 6º I. Parágrafos 6º A, B, C, D, E, F, G, H, I. Até o I. Tá bem? Vamos lá. Parágrafo 6º-A.
A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional. Vejam que o legislador cria um verdadeiro princípio da excepcionalidade da quebra da inviolabilidade do advogado. O advogado tem que ter essa prerrogativa respeitada para que ele consiga trabalhar com tranquilidade, para que se garanta o próprio sigilo das relações cliente-advogado. No entanto, de forma excepcional, admite-se sim a quebra da inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho do advogado, desde que exista fundamento em indício, lembrem-se lá dos indícios de autoria e materialidade, pelo órgão acusatório. Então, é necessário que o órgão acusatório provoque o Poder Judiciário a decretar essa quebra da inviolabilidade. Entendo eu que a quebra dessa inviolabilidade não pode ser decretada de ofício, afinal, o parágrafo 6º-A do artigo 7º do Estatuto exige que o fundamento em indício que vai romper a excepcionalidade da violação do escritório seja determinado pelo órgão acusatório, ou seja, pelo Ministério Público. Eu vou precisar ter provocação do polo acusatório em uma eventual ação penal para que seja decretada a quebra da inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho, tá bem? E o parágrafo 6º-B diz: é vedada a determinação de medida cautelar prevista neste parágrafo 6º-A, se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. É muito comum, e nós cansamos de ver isso em várias operações famosas de investigação, até na própria Lava Jato, em que réus colaboradores, para terem benefícios, eles acabavam praticando a colaboração premiada. E na colaboração premiada acabavam indicando advogados como tendo sido autores de crimes. Essa declaração do réu colaborador em sede de colaboração premiada só servirá como indício para romper a excepcionalidade da inviolabilidade do escritório quando baseada em outros meios de prova também. Não basta a declaração unilateral do réu colaborador para que automaticamente se decrete a quebra da inviolabilidade do escritório. Eu preciso das declarações do réu colaborador serem corroboradas, confirmadas por outros meios de prova. A colaboração premiada de forma isolada não servirá como indício suficiente para a quebra da inviolabilidade do escritório. E aí o legislador avança. Parágrafo 6º-C. O representante da OAB referido no parágrafo 6º deste artigo, aquele representante que acompanha a busca e a apreensão, tem o direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão sob pena de abuso de autoridade. Olha só, as autoridades responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão pode ser delegado de polícia, pode ser investigador de polícia, pode ser oficial de justiça, não importa. Os funcionários responsáveis, os agentes públicos responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão têm o dever de respeito a esse representante da OAB. Não se trata de um entrave ali para busca e apreensão, mas de uma personagem fundamental à validade do cumprimento desse mandado de busca e apreensão sob pena de ilegalidade da busca e apreensão e o pior, caracterização de crime de abuso de autoridade se houver desrespeito às prerrogativas do representante da OAB. E ainda, esse representante tem o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação. É esse representante da OAB que vai acabar verificando a lisura, a validade daquela busca e apreensão. Tanto é que ele tem o dever de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados. Esse representante da OAB, ele estará lá exatamente para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido fielmente, sem que desborde para violação ao sigilo em relação a outros clientes do advogado. O mandado de busca e apreensão tem que ser cumprido estritamente, cabendo ao representante da OAB impedir que documentos, mídias e objetos que não se relacionem à investigação sejam analisados.
porque isso violaria o sigilo na relação cliente-advogado, bem como fotografados, filmados, retirados ou apreendidos. Olha a importância do representante da OAB. Ele não só tem o direito de ser respeitado, como um dever legal de impedir que aqueles documentos, objetos e mídias não relacionados à investigação não sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos. Mas, Arthur, e se o representante da OAB, no momento da busca e apreensão, não tiver condições técnicas até de constatar o que é que pode ou não ser analisado? Aí vem o parágrafo 6º do artigo 7º. No caso de inviabilidade técnica quanto à segregação da documentação, à separação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, imagine um escritório abarrotado de documentos, mídias, objetos. Não tem condições de, na hora da busca e apreensão, o representante da OAB saber o que é que pode ou não ser analisado, fotografado, filmado ou apreendido. Nesse caso, no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou de retirada do material, é necessário que se preserve a cadeia de custódia, algo estudado lá no processo penal, inclusive no tocante ao sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB nos termos dos parágrafos 6º e G. Nós vamos ver que, caso não haja condições técnicas de separação daquilo que pertence ou não à investigação, tudo vai acabar sendo apreendido e levado a um local. E haverá o chamado direito de acompanhamento, tratado nos dispositivos posteriores. O representante da OAB e o próprio advogado investigado terão o direito de comparecer ao local em que as coisas foram apreendidas para que eles possam fazer a separação necessária. Tá bem? Veja lá, parágrafo 6º. Na hipótese de inobservância do parágrafo 6º deste artigo pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e o encaminhará à OAB para a elaboração de notícia-crime. O desrespeito a esse parágrafo 6º que nós acabamos de analisar enseja, então, a elaboração pelo representante da OAB de um relatório minucioso sobre a violação a essa prerrogativa e, consequentemente, comunicação à autoridade judiciária e à própria OAB para eventual notícia-crime sobre abuso de autoridade. Tá bem? E avanço legislador. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo próprio advogado investigado durante aquela análise. Se não for possível, no momento da busca e apreensão, se analisar o que é que pertence ou não à investigação, posteriormente, o representante da OAB e o próprio advogado investigados terão o direito de acompanhar essa análise, até para verificar o que é que tem ou não relação com o objeto das investigações. Tá bem? A autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas a seccional da OAB a data, o horário e o local em que serão analisados. Então, esse direito de acompanhamento, para ser exercido, a OAB tem que ter conhecimento prévio, com pelo menos 24 horas de antecedência, para que o representante da OAB acompanhe e também para que o próprio advogado investigado possa acompanhar a análise e aquilo que vai ser separado ou não da apreensão. Certo? Parágrafo 6º. Em casos de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior às 24 horas. Então, se houver urgência, é possível que a análise daquilo que foi apreendido ou não se faça antes das 24 horas de antecedência mínima, mas mesmo assim assegurado o direito de acompanhamento pelo representante da OAB e pelo profissional investigado. E, detalhe interessante, uma proibição em razão do sigilo profissional. Temos uma proibição aos advogados aqui. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada. Então, um advogado acusado da prática de um crime, pode ele fazer colaboração premiada com relação a quem seja ou tenha sido seu cliente? Cliente ou ex-cliente? Não. Não pode advogado realizar colaboração premiada em relação a cliente ou a ex-cliente. E se isso for desatendido pelo advogado, ele será processado disciplinarmente e poderá ser
excluído da OAB, pena de exclusão, sem prejuízo ainda de responder pelo crime de violação de sigilo profissional, que é o crime do artigo 154 do nosso Código Penal. Tudo bem? Viram essas novidades? Pode escrever que isso vai cair na prova. Outra prerrogativa, comunicação do advogado com o cliente preso. A Constituição Federal assegura à pessoa presa o direito de ser assistido por advogado, tanto o direito de contactar advogado como também os seus familiares. A própria Constituição assegura ao preso o direito de acesso a advogado. E isso vem materializado por essa prerrogativa do artigo 7º, inciso 3º do Estatuto da OAB, que assegura ao advogado o direito de se comunicar pessoal e reservadamente com cliente preso, mesmo sem procuração e ainda que o cliente seja considerado incomunicável. É minha prerrogativa como advogado ter acesso a meu cliente preso em qualquer tipo de estabelecimento, civil ou militar, independentemente de procuração, até porque muitas vezes o primeiro contato do advogado com o seu cliente é na prisão e é naquele momento que o cliente vai assinar a procuração. Portanto, não se exige procuração para que o advogado tenha acesso ao cliente preso. E este acesso ao cliente preso deve se dar de forma pessoal e reservada, sem ninguém ouvindo, sem ninguém atrapalhando, sem ninguém filmando a relação, a conversa cliente-advogado, ainda que o cliente preso seja considerado incomunicável. Artigo 7º, inciso 3º do Estatuto da OAB. Só que, por vezes, quem estará preso ou quem será preso não é o cliente, mas o próprio advogado. Temos lá a questão da prisão em flagrante do advogado por motivo relacionado à profissão. Existe alguma prerrogativa no tocante à prisão de um advogado em flagrante? Existe. Artigo 7º, inciso 4º e parágrafo 3º do Estatuto da OAB. O artigo 7º, inciso 4º, vai nos dizer o seguinte, que é direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Se um advogado comete um crime e o cometimento daquele crime tem relação direta com o exercício da profissão, acende ali a prerrogativa do artigo 7º, inciso 4º, que é, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, ser necessária a presença de representante da OAB. O delegado, antes de iniciar a lavratura do auto de prisão em flagrante contra o advogado, desde que o crime tenha relação com o exercício profissional, deverá entrar em contato com a OAB para que a OAB encaminhe lá para a delegacia de polícia um representante da entidade, que deve acompanhar a lavratura do auto sob pena de nulidade. Portanto, haveria o relaxamento dessa prisão em flagrante se descumprida essa prerrogativa, de assegurar-se a presença de representante da OAB. Agora, se o crime não tiver relação com a profissão, o que o delegado tem que fazer é comunicar à seccional da OAB posteriormente à lavratura do auto de prisão. Então vejam, duas situações. Se o crime guarda relação com a profissão, o delegado, antes de iniciar a lavratura do auto de prisão, deve comunicar à OAB para que um representante compareça na delegacia e acompanhe a lavratura do auto, sob pena de nulidade. Se o crime não tiver relação com o exercício profissional, não se faz necessária a presença do representante, mas findo o auto de prisão, finalizada a lavratura do auto de prisão, o delegado vai comunicar posteriormente à OAB que prendeu em flagrante aquele advogado. Tá bem? Agora, temos um desdobramento. O advogado só terá o direito de presença de representante da OAB e, portanto, somente entrará em cena essa prerrogativa quando estivermos diante de um crime inafiançável. O advogado só pode ser preso em flagrante. Olha o que eu estou escrevendo. Por motivo ligado à profissão, se o crime for inafiançável. Olha isso. Por motivo ligado à profissão, só cabe prisão em flagrante de advogado por crime inafiançável. Se o crime praticado pelo advogado, ainda que por motivo ligado à profissão, for afiançável,
não cabe a prisão em flagrante. Por exemplo, durante uma audiência, o advogado desacata o juiz. O desacato é um crime afiançável. Ainda que praticado no exercício da profissão, não imporá a prisão em flagrante. Agora, se um advogado no exercício da profissão pratica um crime inafiançável, aí sim é que entra em cena a prerrogativa, porque caberá sua prisão em flagrante, mas necessária a presença de representante da OAB sob pena de nulidade. Tudo bem? Pensa na situação de um advogado em plenário do júri, porque o promotor fez um à parte durante os debates orais ali, o advogado se enfureceu, voou para cima do promotor e o espancou até a morte. Por um motivo insignificante, por um à parte durante plenário do júri, o advogado teria praticado homicídio doloso qualificado, por motivo fútil. E o homicídio qualificado é crime inafiançável, já que se trata de crime hediondo. Os crimes hediondos são inafiançáveis. Logo, caberia a prisão em flagrante do advogado e lá na delegacia, representante da OAB deveria acompanhar a lavratura do auto sob pena de nulidade. Agora, esse mesmo advogado, caso xingue o promotor em debates orais em plenário, não caberá a prisão em flagrante do advogado. Não estou dizendo que ele não poderá ser processado, mas não caberá a prisão em flagrante. Tudo bem? Beleza? Avançando por falarmos em prisão em flagrante do advogado, prisão cautelar do advogado. Aqui vale para qualquer crime. Qualquer que tenha sido o crime praticado pelo advogado, ele goza de uma prerrogativa bem importante, que é a de ser recolhido somente em sala de estado maior. Antes do trânsito em julgado, antes de sentença transitada em julgado, o advogado tem o direito de não ser recolhido preso senão em sala de estado maior, uma sala no interior das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Com instalações e comodidades condignas, dizia o Estatuto, assim reconhecidas pela OAB. Essa expressão, assim reconhecidas pela OAB, foi declarada inconstitucional pelo STF. Para o STF, não cabe à OAB ficar se intrometendo nas salas de Estado Maior, se elas têm ou não instalações e comodidades condignas. A OAB não vai supervisionar as salas de Estado Maior, tá bem? Afinal, compete a supervisão ao próprio Estado Maior, Marinha, Exército, Aeronáutica. Na falta de uma sala de Estado Maior, que é o local adequado para o advogado ficar, ele estará sujeito à prisão domiciliar, tá bem? Sujeito à prisão domiciliar. Não havendo sala de Estado Maior com comodidades condignas, o advogado ficará em prisão domiciliar. Mas isso até o trânsito em julgado. Depois que transitar em julgado, vala comum, vai cumprir pena como qualquer outro criminoso. A prerrogativa vale enquanto vigora o estado de inocência, enquanto vigora a presunção de inocência, antes do trânsito em julgado, tá bem? Trânsito em julgado vai cumprir pena comum como qualquer outra pessoa. Professor, mas essa prerrogativa vale somente para crimes relacionados ao exercício da profissão? Não, para qualquer crime. Um advogado que tenha cometido estupro e tenha sido decretada a prisão preventiva dele, ele ficará em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas. Ou a falta, prisão domiciliar. Mas estupro não tem nada a ver com o exercício da advocacia. Tudo bem, não importa. O legislador não fez distinção. Ele diz que é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado. Não falou se o crime tem ou não relação com a profissão. Portanto, vale para qualquer crime. Ou a falta da sala de Estado Maior, não havendo sala de Estado Maior na comarca, o advogado ficará onde? Prisão domiciliar. Tudo bem? Beleza pura? Tudo que nós falamos ao longo desse bloco, importante você saber. Se violada a prerrogativa da inviolabilidade do escritório, do acesso do advogado a cliente preso, da prisão em flagrante do advogado por motivo ligado à profissão e agora o local que o advogado permanece preso antes do trânsito em julgado, a violação a essas prerrogativas acarreta reconhecimento de crime de abuso de autoridade. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, o inciso 2 do artigo 7º trata da inviolabilidade do escritório, o inciso 3, acesso do advogado a cliente preso, inciso 4º, prisão em flagrante do advogado por motivo ligado à profissão. Se o delegado não comunicar à OAB aquele crime inafiançável praticado por motivo ligado à profissão
e o representante da OAB não acompanhar a lavratura do auto, o delegado de polícia terá cometido abuso de autoridade, sujeito a uma pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. A Lei 14.365 de 2022 aumentou a pena desse abuso de autoridade, que antes era detenção de 3 meses a 1 ano. Era um crime de menor potencial ofensivo antes de 2 de junho de 2022. Mas agora passa a ter uma pena de detenção de 2 a 4 anos. Não se trata mais de crime de menor potencial ofensivo. E, com isso, finalizamos esse nosso bloco sobre um tema extremamente importante, que é o das prerrogativas dos advogados. Agradeço a atenção, até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau.